5 vezes a força. Logo, nós podemos dizer que a força elétrica entre duas partículas é diretamente proporcional à carga. Tudo bem? Se eu dobro uma carga e triplico a outra, 2 vezes 3, 6 vezes mais força. Quando nós vamos relacionar grandezas físicas, tipo uma formulazinha, ó, y igual a 2x mais 3. Se eu quero que ao dobrar uma das letrinhas dobre a outra, a única coisa que eu tenho que fazer é manter o xzinho elevado a 1. Vou te provar que nessa equaçãozinha matemática que eu criei, as grandezas são diretamente proporcionais. Quer ver? Para x igual a 2, vamos fazer a conta, 2 vezes 2, y é igual a 4. Para x igual a 4, dobrei. Quanto é que vai dar 8? Deixa eu ver. 2 vezes 4? 8. Tu concorda que nesse caso as grandezas são diretamente proporcionais? O sujeito que estava no laboratório, querendo compreender a relação entre a força F e as cargas Q, ao observar esse fenômeno que eu apresentei para vocês, ele percebeu, com certeza na hora de calcular a força, eu vou ter que multiplicar o valor das cargas. Porque dobrando uma carga dobra a força, triplicando uma carga triplica a força, dobrando e triplicando dá 6 vezes mais. O problema é que na hora que ele foi mexer na distância, a coisa ficou diferente. Entendemos
Só fazer a continha. O cara que estava estudando isso no laboratório, ele manjava de matemática básica. Quando ele percebeu que mexendo na distância, a força se invertia ao quadrado, ou seja, duplicando, caía 4 vezes, triplicando, caía 9, diminuindo 4 vezes a distância, aumentava 16 vezes a força. Ele logo percebeu que a fórmula da força elétrica tinha que ser D ao quadrado. Tu vê, cara, o cara que manja de matemática, que sabe que são grandezas diretamente proporcionais e que sabe que são grandezas inversamente proporcionais ao quadrado, ele consegue saber por que o físico escreveu a fórmula carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Não é algo assim, inatingível. Na verdade, se tu for pensar, é bem palpável, é bem lógico. Por isso que quando eu te contei essa história, eu comecei te contando a lei de atração das massas de Newton, porque Newton percebeu isso com a atração das massas. E não tinha laboratório para o Newton ficar fazendo experiênciazinha. O Newton passou muito mais trabalho do que o Coulomb para perceber isso. Outra coisa, o Coulomb percebeu que se tivesse ar aqui, a experiência dava um resultado. Se tivesse água, dava um outro resultado. Se tivesse bosta de vaca aqui no meio, dava um outro resultado. Ele percebeu que o material na qual as cargas estavam mergulhadas interferia. Para ele representar o material nessa equação é que ele usou o K. Por isso que a lei de Coulomb ficou desse jeito. Porque em laboratório ele percebeu que as cargas interferem diretamente proporcional na força. E que a distância interfere inversamente proporcional ao quadrado. Só com essa consciência dá para matar um monte de questão. Depois que nós falamos sobre a lei de Coulomb, eu te mostrei que tinha uma ideia ainda mais refinada para a gente poder entender forças elétricas. Se eu tenho uma carga elétrica aqui fixa no meu laboratório, que a gente chama de Qzão por frescura, podia ser Qzinho também, eu sei que aqui está acontecendo alguma coisa. A prova de que está acontecendo alguma coisa é que se eu boto a carga ali, eu sinto ela sendo jogada para lá. Se ela fosse negativa, eu sinto atrair. Eu não vejo nada, mas tem alguma coisa ali. Temos que saber calcular esta coisa. Então olha só. Como é que eu vou representar essa coisa invisível? Eu vou pegar uma carga de teste positiva ou negativa? Positiva. E aí deixa eu ver. Está empurrando para lá. Então eu vou desenhar uma seta para lá. Essa seta representa um campo elétrico. Electric field, para ficar chique. Se essa carga fosse negativa, a partícula positiva ia ser atraída, né? Por isso que o campo elétrico seria de aproximação. O fato de eu fazer aquela seta e chamar ela de campo elétrico não significa nada. Isso foi qualitativo. Eu quero quantitativo, eu quero medir o quanto aquela carga Qzão está gerando aqui nesse ponto que eu estou estudando. Vamos ao laboratório. Eu pego uma carga de teste que eu conheço o valor dela e meço a força que vai atuar nela usando um dinamômetro. Quando eu boto ali uma partícula, sei lá, de 2 coulombs, eu vou lá e meço a força. Eu estou chutando esse valor, tá, gente? Minha mãe mandou 36 newtons. Eu chutei. Porque quando eu for para o laboratório, tu vai ter que ler no equipamento o resultado, né? Aqui eu chutei, já que o nosso laboratório é virtual, olha que delícia.
O cara pode ser um monstro de forte, não significa que ele vai ser bem colocado no mercado de trabalho. Outra, se tu tem uma empresa de engenharia, força também pode não significar grandes coisas. Uma empresa de transporte. Se tu tem carros, tem ônibus na tua empresa, a força que teus ônibus têm não vai gerar grandes diferenças. O que importa, na verdade, é um outro conceito físico muito mais geral do que força: energia. Força na tua vida eu diria que não significa nada, agora energia é tudo. Tu precisa saber se tu vai ter energia para vir para o colégio com a gasolina do carro ou o passe do ônibus. Tu precisa saber se tu vai ter energia para se alimentar ao longo do mês e sobreviver, certo? Se tu vai conseguir pagar a conta de energia elétrica da tua casa. Por isso, tudo que eu fiz até agora de aerostática estava relacionado à força, né? Eu tenho que migrar, eu tenho que aprender a calcular as energias envolvidas nesses processos. Tu vê, para que eu consiga fazer essa migração de força para energia, tu terias que entender uma ideia muito importante na física, chamada de trabalho de uma força. Isso aqui provavelmente em outro momento, outro professor vai discutir com vocês, mas como eu vou precisar disso hoje, eu vou introduzir essa ideia. Vocês aceitam que se eu for arrastar um objeto, a energia que eu vou gastar para arrastá-lo, tu consegues perceber que vai depender da força que eu vou fazer e da distância que eu vou arrastar o objeto? Quem vai para a academia sabe disso. Para eu fazer isso aqui, eu gasto um pouco de energia. Concorda comigo? Se eu boto duas cadeiras com o dobro da massa e vou erguê-las, à mesma altura, eu vou gastar mais ou menos energia para fazer o mesmo erguer. Mas, quantas vezes mais energia? O dobro faz sentido. Tudo bem para vocês? Vocês aceitam que eu gasto mais energia quando eu faço mais força. Aí eu vou lá e arrasto a cadeira 1 metro. Gastei energia para isso? Gasta, né? Fiz força. E se eu fosse arrastar a cadeira 2 metros? Comparativamente com o primeiro movimento, quantas vezes mais energia eu gastei? Tu intui que quanto maior a distância que eu arrasto um objeto, maior o desgaste. Beleza. Por isso, cara, que se a gente quiser calcular o trabalho de uma força, trabalho, galera, na verdade aqui na física é energia. Trabalho é energia. Calcule o trabalho, tem que pensar em energia. Sabe como é que calcula o trabalho desta força aí para deslocar esse objeto daqui para lá? É só eu decompor essa força em Fx. Futuramente nós veremos decomposição. Futuramente eu vou te mostrar que para achar o valor da força Fx é só pegar a força F e multiplicar pelo cosseno do ângulo. E para calcular a energia, o trabalho que eu gastei para fazer isso, é só pegar a força X que eu apliquei no deslocamento e multiplicar pela distância. Como a força X é calculada daquela maneira, nos livros aparece a fórmula já pronta para o aluno. Mas o que importa é que vocês viram, quanto mais força eu faço, mais eu gasto energia. Quanto maior a distância que eu movo, mais eu gasto energia. Na academia, mesmo que tu continue fazendo 3 séries de 10, botou mais carga, o primeiro dia que tu botar mais carga, vai perceber que falta energia para terminar as séries. Ou mesmo que tu mantenha a mesma carga, se tu quiser fazer definição muscular, né? Em vez de fazer 10 repetições de 3, tu vai fazer 20 repetições. Aumentar o número de repetição para secar a gordura e deixar o músculo aparente. Tu vai perceber que mesmo com a mesma carga, o fato de tu causar mais deslocamento vai te fazer gastar mais energia. Tu vai ter que mudar a alimentação, teu organismo vai ter que se preparar algumas semanas para tu conseguir finalizar a tua série. Legal. É intuitivo. Exemplo bobinho, exemplo com números. Faço uma força de 100 newtons durante 2 metros por 2 metros com um ângulo de 60 graus. Qual vai ser o trabalho? É só pegar a força, multiplicar pela distância e multiplicar pelo cosseno do ângulo. 200, cosseno de 60 vai na tabelinha, 0,5. 100 o quê? 1 era newton
gostar dessa ideia. Me acompanha, meu querido, olha que coisa bonita que vai acontecer agora. Vamos pegar uma carga elétrica, Q, pode ser positiva, Qzão, e vamos fazer o seguinte, ó, ignora o campo gravitacional da Terra, tá? Ignora o fato das coisas estarem caindo. Eu vou pegar uma carguinha Qzinho também positiva e vou deixar ela bem próxima uma da outra. Elas estão se repelindo, concorda comigo? Eu tenho que ficar segurando ali para ela não fugir. Se eu soltar, ela vai começar a ir para lá, cada vez mais veloz. Por que cada vez mais veloz? Porque vai ter uma força elétrica atuando nela. E se tem força, tem aceleração. No início a força vai ser grandona, né? Porque está próxima. E à medida que ela se desloca, a força vai diminuindo. Ou seja, a aceleração está diminuindo, mas a velocidade está sempre aumentando. Cada vez numa taxa menor, mas está aumentando. Tu aceita que este corpinho que antes estava parado, velocidade zero, agora já tem uma certa velocidade? Tu aceita que ele ganhou energia? Né? Ganhou energia do tipo cinética ainda, energia da velocidade. Nós vamos calcular quanto de energia esse corpo ganhou, até se deslocar uma distância D. Ele saiu daqui e está até lá na distância D já. Quer ver como dá para calcular a energia que esse cara ganhou? Olha que legal essa ideia. Como é que se calcula energia mesmo? É o trabalho de uma força, que é até intuitivo, depende da força, depende da distância. Peraí, mas essa força que está atuando na carga Qzão, na carga Qzinho, devido à carga Qzão, é uma força coulombiana, né? Obedece à lei de Coulomb, concorda comigo? Eu tenho o direito, então, no lugar dessa força F, colocar aquela fórmula toda, ó. Constante eletrostática, que tem a ver com o material, com o meio. Uma das cargas eu chamei de Qzão, a outra carga eu chamei de Qzinho, dividido pela distância entre elas ao quadrado. O que é isso aqui mesmo? Isso eu coloquei no lugar do F exclusivamente. Vezes quem, gente? Isso, a distância. Vezes quem? Muito obrigado. Já que o deslocamento foi para lá e a força foi para lá, que ângulo existe? Já que o deslocamento da partícula foi para lá e a força foi para lá, que ângulo existe? Que ângulo é esse? Ninguém? Zero. Muito bem, zero. De repente eu peguei pesado, não sei. Eu tive dificuldade de perceber que vetores que apontam do mesmo lado tinham um ângulo zero. Aí um dia eu olhei para meus dedos, comecei a fechar os dedos e percebi que era zero. Tudo bem para vocês? Não é piada. Isso às vezes é difícil o cara enxergar que vetores que apontam do mesmo lado têm um ângulo zero. Certo? Se tu pensar que os dedos são vetores, se eles de repente apontam um para o mesmo lado, não tem mais ângulo entre eles, ângulo zero. Aceitável? Beleza, né? Peraí, o cosseno de zero é 1. E o que eu vou poder fazer com essa distância de cima e com a distância de baixo? Já que elas são as mesmas. Tudo bem que D ao quadrado é D vezes D, cancelei uma distância de cima com uma distância de baixo. Eu acabei de mostrar para vocês como é que se calcula o trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica
assim como o trabalho da força-peso é o mesmo que energia potencial gravitacional, famoso LGH. É muito raro as questões pedirem para os alunos o valor da energia potencial elétrica, mas aparece. Eu já vi na profissão de vocês o cara pedir isso. Determine energia potencial elétrica. Ficou um pouco mais fácil de calcular do que força, pelo fato de não estar ao quadrado. Concorda comigo? Ah, deixa eu ver se eu estava ligado na discussão inicial lá. Se eu dobro uma das cargas de um sistema de duas cargas, eu dobro uma delas, o que acontece com a energia entre elas? Dobra. Triplico uma das cargas. Triplica. Quadruplico uma, quintuplico a outra. 4 vezes 5? Não é para somar, hein? 4 vezes 5? 20 vezes maior a força, tranquilo? Agora deixa eu ver se tu está atento mesmo. Tem um sistema de duas cargas, eu dobro a distância, o que acontece com a energia? Aumenta ou diminui se eu aumentei a distância? Vai diminuir quantas vezes? Não é mais 4 agora. Tu enxerga por que não é mais 4? Antes era 4, né? Agora não! Tudo bem? Triplico a distância entre duas cargas. O que acontece com a energia elétrica entre elas? Cai 3 vezes. Diminui 5 vezes a distância no sistema de duas cargas. Aumenta 5 vezes. Como é que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que a energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Não, né? Antes era ao quadrado, né? Agora eu digo que a energia potencial elétrica é inversamente proporcional à distância. Não é mais ao quadrado. Tu vê, cara, seria legal tu ter consciência que aquele ao quadrado sumiu ali, porque eu fiz força vezes distância. E aí a distância que estava ao quadrado na fórmula da força deixou de estar ao quadrado. Mas eu vou te dizer, cara, mais importante é o que eu vou fazer agora. Presta atenção no que eu vou fazer agora, que é muito similar ao que eu já fiz com o campo elétrico, com uma pequena sutileza. Vou pegar uma carga fixa no laboratório, que a gente chama babacamente de Qzão, podia ser Qzinho, podia ser W, podia ser o que quiser. E vou estudar o que está acontecendo ali. Antes eu estava preocupado com força, por isso eu usava um aparelho chamado dinamômetro que media a força. E fiz o teste, né? Botei a partícula de teste e deu 32 newtons. Dobrei a partícula de teste e deu 64 newtons a força. Agora eu vou fazer uma experiência diferente. No laboratório, essa experiência dá muito mais trabalho do que a experiência anterior. Como nós estamos no laboratório virtual, vai continuar fácil para a gente. E tu vai poder me ajudar na leitura dos equipamentos. Só para te saber o quão é difícil fazer essa experiência no laboratório. Agora eu quero acompanhar o que vai acontecer com uma carga de teste colocado ali, mas eu não vou mais medir a força, eu não estou mais preocupado com a força, eu estou preocupado agora com a energia potencial elétrica. Cara, medir energia potencial elétrica no laboratório é um inferno. Tu teria que pegar a partícula de teste, soltar ela do ponto que tu deseja calcular a energia, fazer essa partícula atingir uma
Alexandre Volta inventou a pilha. Inventou a pilha, né? Pilha que tem esse nome por ser feita por uma pilha de metais diferentes, né? Antigamente uma pilha era uma pilha de metal, um em cima do outro. Por isso que o nome da pilha é pilha. Então vamos chamar isso aí de 75 volts. Então eu te pergunto, o que significa dizer que na tua tomada tem 220 volts? Significa que cada coulomb de carga que atravessa a tomada recebe 220 joules de energia. É isso, cara, 10 volts significa que cada coulomb que atravessar aquela região vai ganhar 10 joules. Volts nada mais é que energia por unidade de carga. Ou então realmente, né, 10.800 volts tem muito mais energia por unidade de carga. Pode ser até fatal, dependendo, né, de como tu vai utilizar essa energia toda por unidade de carga. Cara, ó, isso aqui ele é muito similar àquela ideia que nós estávamos trabalhando antes de campo elétrico. Só tem uma diferença: campo elétrico é oriundo de força, que é uma grandeza V. Já a energia é uma grandeza escalar. Bom para nós, porque agora não tem mais que desenhar a setinha. É só calcular o valorzinho. E outra coisa, o mais e o menos agora vai ser importante, o mais e o menos. Peraí, depois que eu calculei, que eu desenvolvi campo elétrico com vocês, nós paramos aqui? Não, né? Nós pegamos a fórmula da força, substituímos, cortou carga em cima com carga embaixo e apareceu uma outra fórmula de campo elétrico, né? Que foi essa aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a fórmula da energia potencial elétrica e vou substituir aqui em cima, para a gente ver o que vai acontecer. Potencial elétrico é igual energia potencial elétrica, K vezes Q, dividido por D. Dividido por quê? Divisão de fração é a primeira fração vezes o inverso da segunda. Corta a carga de cima com a carga de baixo. Como é que se calcula o potencial gerado por uma única carga? Hoje já vi coisa parecida com isso, né? Olha lá, qual é a diferença de calcular campo elétrico, que é vetorial, e potencial elétrico, que é escalar? Só a distância ao quadrado. Qual vai ser a unidade daquela coisa ali? Joule por coulomb, que a gente vai começar a puxar o saco do Alexandre Volta, chamando de volts, o inventor da pilha. Beleza? Para te mostrar que na prática, calcular potencial elétrico é mais fácil do que calcular campo elétrico, eu vou fazer um exemplo. Exemplo bem similar a exercício que a galera me pediu. Exemplo bem similar a exercícios que a galera me pediu. Dá uma olhada como a nossa vida ficou mais fácil com o advento do potencial elétrico.